Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai, ao Mestre, a oportunidade de estarmos aqui, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, todos os mentores que nos acompanham, pedindo a Deus e a Jesus pela nossa família, por todos aqueles que amamos, pelos nossos entes queridos, por todos os irmãos que se encontram pelos hospitais, aqueles que estão nas ruas, aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa ampará-los e fortalecê-los na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração, deixar vir a mim os pequeninos. O Evangelho nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo, Jesus levou-o muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos capítulo 10, versículo 13 e 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer na vida corpórea, as imperfeições que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para os que se assemelham a elas. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dispensar, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e de uma ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre o anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação, se em vez da graça ingênua, nele encontrasse sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação,
o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente, em estado transitório. É necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida. E por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Podemos observar esse processo de reencarnação na obra Missionários da Luz, de autoria de André Luiz, pela psicografia do Chico, que apresenta de uma forma detalhada o processo encarnatório de Segismundo, que retorna à vida corporal como filho de Raquel e Adelino, dois espíritos por ele vitimados em existências anteriores. Segismundo é tratado pelos mentores espirituais como velho amigo, a que ambos devem significativos favores de outro tempo, e não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos sérios no passado. E por isso se coloca nesse processo de encarnação, né? É bem interessante essa obra, porque fala dos medos que o espírito às vezes apresenta ao nascer, né? O sentimento às vezes que ainda permanece nos pais, né? De rejeição e também a questão do perdão, né? Ao receber esse filho, né? Esse irmão para reconciliar, para estreitar os laços, né, que se perderam pelo passado. Então é bastante interessante essa obra, tá? Continuando o Evangelho, a partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente ao seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão adormecidas, durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes. Ela é mais dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que possam modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita as tarefas do pai. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, e Jesus está com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. E agora nós vamos ler o item 5, pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com um sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não é apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa o mal. Foi isso que Jesus quis dizer condenando o pecado, mesmo em pensamento,
porque ele é um sinal da impureza. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta das suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, temos a liberdade de escolher, né? Se queremos estacionar ou se queremos evoluir, né? Em direção ao nosso melhoramento. Não é verdade? E se optarmos em evoluir, como ele nos diz, pouco a pouco vamos nos libertando dessa imperfeição. E aí, continuando, todo mau pensamento é, portanto, resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia, é o sinal de uma mancha que ela se esforça para apagar. Assim não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então, não temos como negar aquilo que somos, né? E o que temos dentro de nós, aquilo que trazemos do nosso passado, aquilo que ainda reside em nós, né? Sentimento de vaidade, de orgulho, né? De inveja, não tem como. Mas o que ele está enfatizando aqui é a importância de identificarmos esse sentimento e conseguir brecar ele, para que ele não faça morada mais em nós, para que a gente consiga mudar esse sentimento. Se a cada vez que eu identificar, né, um sentimento, poxa, o sentimento de inveja, eu queria ter aquilo, poxa, mas graças a Deus que ele está conseguindo, é pelo trabalho, né? Eu estou fazendo com que aquilo seja apagado em mim, eu estou conseguindo resistir a esse sentimento e não dando vazão. Diferente se o meu pensamento for, nossa, mas como que ele conseguiu? Ah, deve ter feito alguma coisa. Quer dizer, eu estou dando vazão a esse sentimento. Então, a ideia aqui é resistir a isso, é ir com o tempo e melhorando, né? Fazer com que esse sentimento não tenha mais morada em nós, né? Que eu consiga, poxa, ainda tenho isso, mas eu consigo segurar, eu consigo bloquear, né? E aí a gente vai conseguindo disciplinar isso em nós. É um exercício e tem que ser diário, mas para isso eu preciso tomar consciência desse sentimento, né? Continuando aqui, aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato. E se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou um progresso. Aquela que ainda tem o pensamento, que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. Então, é esse repelir o pensamento, né? Se a gente ainda não está em condição de não conceber ele, que possamos então começar a repelir ele, não dar vazão para esse sentimento, não extravasar ele, né? Está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, né? Aí aquele exemplo que eu falei, ah, não, tá, ele conseguiu, mas de que forma, né? Então eu tô dando vazão a esse sentimento, eu tô me comprazendo dele, né? Ainda está sob toda a força do mal.
Então a gente precisa identificar e fazer um diagnóstico em nós de como é que está essa busca por esse melhoramento, né, essa busca por esse coração puro, né? Que tanto nos ressalta aí, nos diz o Evangelho. Aí, numa, o trabalho está feito, nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. E o que é ser puro de coração, né? Tem um artigo no Consolador, só um trechinho dele que nos diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A palavra pura na língua grega tem a mesma raiz da palavra catarse. Quando entramos num processo de catarse, passamos por uma experiência bela e profunda, num mecanismo de autoanálise, como se fizéssemos uma faxina, limpando e removendo qualquer impureza e toda sujeira mental impregnada em nossa alma, em nosso espírito. Para termos um coração puro, um coração purificado pela reforma que regenera nosso modo de vida, mais do que um corpo puro, Jesus nos fala sobre o coração puro, uma mente pura, liberta das escravidões. Por isso ele dizia: não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os falsos testemunhos e as calúnias. Os puros de coração agem por amor, pelas virtudes nobres, né? E continuando a leitura do Evangelho, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? E ele respondendo lhes disse: E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens, e chamando a si as turbas, lhe disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados. Mas ele, respondendo, lhes disse: Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai os cegos são e condutores de cegos, e se um cego guia o outro cego, ambos vão cair no barranco. E respondendo Pedro, lhe disse: Explica-nos essa parábola. E respondendo Jesus: Também vós outros estáis ainda sem inteligência. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são os que fazem um homem imundo,
porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos e os falsos testemunhos e as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Está em Mateus capítulo 15, versículo 1 e 20. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo porque não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: Agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas e o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécio, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Lucas capítulo 11, versículo 37 e 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens e das quais os rígidos observadores faziam caso de consciência. O fundo mais simples acabara por desaparecer sob a complicação da forma, como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que se reformar moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração. Os homens se iludam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhe ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e os mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral, que acabou por deixar em segundo plano o que fazem muitos cristãos, a semelhança dos antigos judeus. Creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus, que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder se apoiar para fazer o mal é falsa, ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassinos, os adultérios, as espoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter a aparência da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então, aqui, né, a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, porém faz necessário que o homem busque o melhoramento, né? Que busquemos a perfeição, que busquemos ser cada dia melhores. Não é numa noite por dia, não é num passe de mágica, não é no estalar de dedos, não é. Mas isso é feito com esforço e através da reforma íntima e buscando seguir os exemplos de Jesus em toda a sua essência, humildade e simplicidade. Com cada ato que fazemos em nossa vida, para cada irmão que estendemos um prato de sopa, que possamos nesse prato colocar todo o amor, toda a humildade, toda a simplicidade. Essa é a essência do nosso Evangelho. O Evangelho precisa ser vivenciado. Somente assim a religião, como nos diz o texto, atingirá a sua finalidade.
Não adianta ficar da boca para fora. Tem que ser sentida, tem que ser vivido. Enquanto não buscarmos isto, estamos cada vez mais distantes ainda. Então precisamos ser honestos com nós mesmos e ir firme no propósito de nos melhorar. E para finalizarmos hoje a leitura, eu divido com vocês um texto extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, Purificação Íntima. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar adesão a verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação em si mesmo, valendo-se de autodisciplina, de compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos seus discípulos a limpassem as mãos. Isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento. No recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos, o companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes, e sim através do trabalho. É o trabalho que nos ajuda, mas precisamos pensar que este trabalho tem que condizer com o Evangelho. Cada ato, cada ação. Fiquem com Deus, boa semana e até a semana que vem. Olá, boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. E como já é de costume, antes de darmos início à leitura do livro, vamos ler uma pequena mensagem para refletirmos um pouco. A mensagem de hoje nós extraímos do livro Socorro e Solução, do José Carlos de Luca. E o título da mensagem é Filhos da Luz. E começa com um trecho de Bezerra de Menezes, onde lemos: a dificuldade é nosso degrau de ascensão. Não nos faltará o amparo divino. E vamos à leitura. Diante dos obstáculos do caminho, não podemos paralisar nossa vida em atitudes de revolta e de inconformismo. A dificuldade é o degrau de ascensão, é o ensejo da promoção. Muitas pessoas a enxergam como punição, falta de sorte, ou até se queixam que Deus as esqueceu. Sendo Deus o nosso Pai, Ele está sempre a nosso favor e, portanto, jamais poderia estar contra seus filhos. Quando nós, pais humanos, negamos algo aos nossos filhos, certamente o fazemos
com o propósito de protegê-los, pois o objeto do desejo deles poderia lhes causar algum mal. Deus faz assim conosco também. Fecha algumas portas para que outras, melhores, se abram. Dessa forma, é bom pensar que, quando uma porta se fecha em nossa vida, é sinal de que existe outra porta aberta com melhores caminhos e oportunidades. Contudo, aquele que escolhe o olhar de revolta ou queixa diante da porta que se fechou, jamais conseguirá enxergar a porta que se abriu. É importante considerar que não existe cadeado sem chave. Já havia pensado nisso? Ninguém vai fazer um cadeado sem que faça, ao mesmo tempo, uma chave que possa abri-lo. Da mesma forma, Deus não nos daria problemas sem as respectivas soluções. Quando solucionamos problemas, estamos mostrando o nosso valor. Somente enfrentando crises é que reconhecemos nossas capacidades e mostramos ao mundo que somos solucionadores de problemas. O mundo está ávido por pessoas assim, porque está farto daqueles que apenas criam problemas ou que se afundam neles. Um pensamento que nos fortalece foi dito por Paulo de Tarso: andai como filhos da luz. Paulo nos estimula a viver como filhos da luz divina. A luz clareia, ilumina, produz energia, força, calor, encanta os nossos olhos. Ser filho da luz é viver gerando todos esses benefícios. E isso podemos fazer, porque a luz já nos foi dada por Deus. Quando nos deixamos abater pelas crises, quando perdemos a confiança em nós mesmos e em Deus, deixamos de ser filhos da luz para andar nas trevas, pois perdemos a conexão com a usina divina que nos abastece. Digamos para nós mesmos: eu assumo a minha condição de filho da luz e passo a viver como tal. Minha luz espanta as trevas, minha luz mostra os caminhos que devo percorrer. Minha luz é minha força, minha cura e minha libertação. Quando a dificuldade surge, estamos no momento da promoção. Então, nessa hora, vamos nos motivar para subir o degrau da dificuldade, fazendo o melhor de nós e confiando no amparo divino, porque dias bons estão por vir. Mas lembre-se, a promoção não é automática. Ela depende da nossa atitude positiva diante dos desafios de hoje. Não é o sofrimento que nos promove, mas sim o tipo de atitude que tomamos perante ele. E quem anda como filho da luz não teme a escuridão. Então até aqui a nossa leitura de hoje. Vamos agora então à leitura do Diversidade dos Carismas. Como vocês se lembram, nós estamos lendo o capítulo 16 deste livro, cujo título é A Semiologia da Comunicação Mediúnica. E paramos na semana passada no início do capítulo item 9, que era o carrossel, né? Mais ou menos ali, já no primeiro parágrafo embaixo, nós havíamos terminado para dar início ao segundo parágrafo, aonde então
lemos o seguinte, veja. Um policial presente logo arriscou o primeiro palpite interpretativo. Lembram-se que ele está contando aí uma história de uma vidente que foi consultada para saber aonde um terrorista ia colocar provavelmente uma bomba, né? Que ele havia prometido que ia fazer isso. Então ele está aqui contando essa história para a gente. Um policial presente logo arriscou o primeiro palpite interpretativo. Talvez se tratasse de um hipódromo de corridas. A sensitiva admitia a interpretação como possível e justificava que não conseguia ver com maior clareza, porque o homem estava bloqueando sua própria mente a fim de não irradiar suas intenções por toda parte. Outro policial, que não espera nada de positivo daquilo tudo, apela para o sarcasmo e até para a agressão, declarando que a sensitiva seria mais uma dessas farsantes de tantas que existem por aí. Ela olha para ele intensamente e começa a falar. $750. Vejo $750. Você está precisando dessa importância. Não é você. É alguém ligado a você. Sim, uma mulher. E a descreve, essa pessoa. Ela está relacionada com algum local onde há objetos de arte. E ela trabalha lá, é uma galeria. Então faz uma pausa e pergunta: acredita em mim agora? E ele não se atreve a responder. Prefere retirar-se da sala e sai batendo a porta. Estavam, contudo, empenhados numa corrida contra o tempo, dado que se aproximava a hora marcada para a explosão e ainda não se identificara o local escolhido pelo criminoso. Observemos algumas tentativas de interpretação. Primeiro policial: cavalos correndo em círculo poderia ser um hipódromo. O segundo policial: mas ela disse cavalos pequenos, pôneis talvez. Terceiro policial: cores e crianças. Quem sabe se uma fábrica de brinquedos. Quarto policial: aliás, uma mulher, e portanto mais intuitiva. Cores, crianças alegres. Um parque de diversões. Cavalos pequenos em círculo. Um carrossel, gritou. E era mesmo. A bomba estava num parque de diversões, colocada no eixo central de um carrossel. E a polícia chegou a tempo de impedir a explosão do artefato, que causaria verdadeira tragédia, pois havia muitas crianças lá no momento. Como se pôde observar, o processo consiste em duas etapas básicas: a comunicação de um pensamento e a sua interpretação. Quando o terrorista planeja colocar o explosivo num parque de diversões, no eixo central de um carrossel, e o faz, é difícil, se não impossível, impedir que o seu pensamento se irradie. O fato de a moça dizer que ele está bloqueando a mente é mais um recurso da cinematografia do que uma realidade, pois o pensamento cria imagens e elas se difundem a despeito do esforço de controle daquele que pensa. Os espíritos, usualmente, não precisam nos perguntar sobre o que estamos pensando. Ao se aproximarem de nós, descobrem-no pela simples leitura das imagens e emoções que estamos projetando. O que a sensitiva recebia, portanto, em sua vidência diencefálica, era a imagem tal como projetada pelo criminoso. Imagem essa que ela retransmitiu à sua maneira aos policiais, mas que, na intimidade da sua mente,
era idêntica à que estava na mente do terrorista. Em suma, a imagem era a mesma para todos, só que nem todos tinham a sensibilidade treinada para percebê-la através do diencéfalo. Apenas a sensitiva oferecia as condições necessárias a isso. Quando a interpretação, um policial viu logo um hipódromo. Talvez gostasse de apostar em cavalos de corrida, jogo muito comum nos Estados Unidos, onde este filme foi rodado. Na sua gravação pessoal, cavalos correndo em círculo significava hipódromo. O segundo policial lembrou-se de pôneis, uma visão poética ligada à infância, certamente em sintonia com suas preferências pessoais ou com o símbolo correspondente ali na sua fita, gravada. O terceiro associa cores e crianças com uma fábrica de brinquedos. Lembrava-se de que o criminoso já havia colocado explosivos numa delas. Talvez estivesse a ponto de repetir a tenebrosa façanha. Era a sua experiência de policial que prevalecia na escolha. No seu dicionário pessoal, o símbolo tinha esse significado, fábrica de brinquedos. E, finalmente, para a mulher policial, cores, crianças, cavalinhos em circo, alegria, tinham a tradução correta, um carrossel. Era a sua experiência de mãe, talvez, ou com crianças em geral. Quanto ao policial descrente, ele nem sequer consegue sintonizar-se, porque não confia no processo, que lhe parece uma grosseira fraude, nada mais. Ao perceber que a coisa é mais séria do que lhe parece, a sua reação é psicologicamente explicável. Retira-se para não ter de enfrentar uma realidade que ele intimamente rejeita. Considerando-a mentirosa, pôde dar de ombros. É mais cômodo. Se, porém, se vê obrigado a aceitá-la, teria que fazer uma confissão pública de ignorância, então o melhor foi fugir. A sensitiva, portanto, percebe ao vivo, de mente a mente, todo o processo disparado pelo criminoso, mas não consegue traduzi-lo em uma linguagem positiva, mesmo porque não se arrisca a interpretá-la. Ela apenas comunica o que percebe na sua vidência sem visão. Em tais casos, a melhor atitude da parte do médium é mesmo a de abster-se de interpretar aquilo que lhe está sendo mostrado, limitando-se a transmitir, o mais fielmente que lhe seja possível, tudo quanto percebe, até os mínimos detalhes. Às vezes, é precisamente um dado considerado irrelevante que vai dar a contribuição decisiva para a identificação ou para caracterizar o conteúdo de uma mensagem. E aí vem o item 10, que se chama cacos. Kardec escolheu, com acerto, a palavra adequada para definir a pessoa que serve de intermediária entre os espíritos e os seres encarnados. O médium é um canal de comunicação, não inerte, indiferente, mas um simples canal, por intermédio do qual deve fluir a comunicação, qualquer que seja o tipo de faculdade da qual o espírito resolva utilizar-se do conjunto das que ele dispõe. Estou convencido de que é por isso que os instrutores espirituais tanto insistem em que o médium cultive sua mente, suas emoções e, principalmente, sua ética. A recomendada passividade não quer dizer submissão a qualquer capricho
do espírito manifestante. Mas o médium deixa de cumprir corretamente sua tarefa a partir do momento em que deseja ser mais do que lhe permitem as suas faculdades. Ele é um intermediário, um canal, um veículo através do qual flui a mensagem. Ao dizer isto, não estou esquecido de que é preciso, ao mesmo tempo, exercer certa vigilância sobre o que se passa durante a manifestação, para que o espírito, por sua vez, não exorbite na utilização dos dispositivos mediúnicos que lhe permitem comunicar-se. Parece que a palavra-chave aqui é autenticidade, sobre o que discorremos alhures neste livro, uma vez que é necessário codificar o pensamento alheio para que outros possam compreendê-lo. E é preciso ter cuidado para que o teor da comunicação seja autêntico, fiel à sua fonte, a expressão correta do pensamento daquele que o emitiu. Em teatro, disse que um ator está introduzindo cacos nas falas, em vez de restringir-se ao texto do autor da peça, quando acrescenta palavras ou frases inteiras de sua própria elaboração, e nem sempre adequadas ao espírito da peça. Neste caso, não está sendo fiel ao texto, e sim pondo em jogo a autenticidade do pensamento do autor. Isto me lembra um episódio que Divaldo Franco me contou. Estava ele a fazer uma das suas eloquentes palestras em um país estrangeiro para um público em língua inglesa, razão pela qual precisava de um intérprete, já que não tem a necessária fluência em inglês. Competia-lhe dizer uma frase de cada vez e esperar que o intérprete a traduzisse para o público, e então ele passava a frase seguinte. Mas logo ele percebeu, contudo, que cada um dos seus períodos dava assunto para o intérprete falar vários minutos. Em vez de funcionar como uma espécie de médium, ou seja, um canal de comunicação que se limitasse a veicular o seu pensamento, o cavalheiro estava mesmo fazendo outra conferência por sua própria conta e risco. Obviamente, o pensamento original não estava guardando a autenticidade de tal como foi formulado. Nós vamos ler até aqui e na semana que vem nós continuamos aí, com essa leitura para ver o que aconteceu aí nesta palestra do Divaldo aí. Vamos então encerrar por aqui a nossa leitura de hoje, o nosso estudo, dando graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.